E aí, meus consagrados, bom dia. Mateus 9:14. Então os discípulos de João vieram perguntar a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Engraçado que os discípulos de João estavam mirando os fariseus, a referência de caminhada deles estava sendo os fariseus. Os fariseus jejuam, por que os discípulos não estavam jejuando? Porque às vezes eles não estavam entendendo era nada. Nem os caras que andavam com Jesus estavam entendendo alguma coisa. Imagina os que não estavam tão achegados a Jesus. E o que a gente precisa entender é que às vezes a gente parte numa ideia de fazer as coisas por obrigação, porque pensa que é tipo um preceito religioso, aí você é obrigado a fazer. Você converteu, agora você tem que fazer jejum. Você converteu, agora você tem que ler a Bíblia. Você converteu, você tem que ir à igreja. Obviamente que você faz essas coisas, mas a gente pensar que vai por obrigação vai tirar toda a ideia de que isso são meios de nos aproximar de Deus e estabelecer um relacionamento com Deus. Mesmo sendo os discípulos de João, João Batista tinha pregado para eles arrepender e converter e esperar a vinda de Cristo, eles estavam entendendo nada, porque eles estavam olhando pelo ponto de vista religioso da obrigação do jejum, sem ver que Jesus está lá com eles. Então não era necessário fazer o jejum igual Jesus está falando. O jejum vai estabelecer, vai santificar a carne, santificar o espírito, vai estabelecer um relacionamento com Deus mais próximo, mais achegado. Só que Jesus já estava lá. Talvez seja um problema que a gente pode enfrentar na igreja, que talvez quando a gente começa na igreja, a gente ainda não tem referência nenhuma, a não ser o próprio Deus. Eu converti, cheguei e eu olho muito para mim, eu olho para minha história, eu olho para quem eu estou me tornando, eu olho para o encontro que eu tenho com Deus. E depois você começa a ter referência das pessoas, você começa a olhar para uma pessoa que já caminha, uma pessoa que já está na igreja, e talvez existem problemas que a gente não pense, que a gente vai absorver muito daqueles que já estavam na igreja. Então, uma ideia religiosa de obrigação de fazer determinadas coisas, olhando para quem já estava, talvez vai fazer a gente fazer coisas por obrigação, e aí a gente perde meio que o amor a Deus. Eu não gosto de falar assim, é necessário voltar ao primeiro amor, porque quando fala isso na Bíblia é uma exortação, porque a igreja tinha se perdido e tinha que voltar ao primeiro amor. Ainda que no primeiro amor a gente seja meio ignorante de conhecimento, a gente sabe quase nada, a gente sabe nada e começa um relacionamento com Deus. Então, eu acredito que a mensagem desse evangelho é para que a gente possa entender o nosso relacionamento com Deus, entender que a gente faz coisas não por obrigação, mas faz coisas que nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus, que facilita o nosso relacionamento com Ele. Não porque se a gente faz um checklist de coisas que tem que fazer e Deus se contenta com isso. Deus se contenta em ter o nosso coração, Deus se contenta em ter todo o nosso tempo, toda a estrutura de vida nossa, toda a nossa rotina, tudo aquilo que a gente é. A gente não faz por obrigação, porque pensa que Deus quer que a gente faz e Ele vai dar um sorriso alegre de ver que você leu a Bíblia hoje. Você lê para se relacionar com Deus, você não lê só por ler. Você lê para levar uma mensagem do Evangelho para outra pessoa. Você não lê para falar assim, opa, li, nossa, graças a Deus, tá bom. Você não jejuma para falar assim, Deus, fiz jejum. Você jejua para dar mais moral, vamos por assim, para o Espírito seu, e a partir disso você tem um relacionamento melhor com Deus. E eu estava pensando ontem, sem saber a passagem, e estava pensando que talvez eu amasse mais a Deus até no começo, porque eu estava muito mais disposto a conhecer a Deus, e às vezes a gente fica num meio que leva a gente a esquecer do principal, e foca nessas coisas, na obrigação, foca na parte religiosa. Às vezes a gente escuta muita coisa e aí começa a ficar com medo, fica apreensivo e obedece leis de homens, e obedece pessoas, ou segue aquilo que pessoas falam pela ótica delas. É tipo os discípulos de João, eles olharam para a forma que eles tinham que caminhar, olhando os fariseus, e os fariseus eram o pior tipo de gente que eles podiam olhar. Então, quantas vezes a gente
tem olhado para os fariseus ou quantas vezes a gente tem sido fariseu na vida do outro e mais atrapalha do que ajuda ou mais é atrapalhado do que ajudado no relacionamento com Deus. Fica aí a reflexão sobre as motivações do nosso coração, sobre por que a gente deve fazer essas coisas, ao invés de pensar que a gente faz porque é obrigado e fiz, tá bom. A gente faz para se relacionar com Deus. Por hoje é isso. Me responde. Qual a tua maior motivação para seguir Jesus? É isso. Tchau, até a próxima. Deus. Adeus, tchau.